Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, dia 1º de janeiro, iniciando o novo ano, nós começamos com todo otimismo, todo desejo de que a vida floresça nesse ano de 2021. Que possamos viver um tempo de paz, de saúde, que venha a vacina contra o coronavírus, mas também venha a vacina contra a indiferença, contra o ódio, contra o preconceito, que nós possamos crescer cada vez mais, sendo cada dia desse ano pessoas melhores. Então, que nós possamos iniciar bem esse ano. Desejo a todos um ano de muitas bênçãos. Hoje nós pedimos a proteção da Virgem Maria, no dia a ela dedicado, Santa Maria, Mãe de Deus, que ela nos proteja, que ela nos guie neste ano também dedicado a São José. O Papa Francisco nos convida a 2021 dirigirmos a São José a nossa oração, pedindo a sua proteção. Façamos nossa oração. Senhor, mais uma vez me coloco diante de vós para ouvir tua palavra. Quero dela alimentar-me, pois para mim é doce como mel, apesar de sua prática ser marcada pelo amargor. Como é difícil e desafiante vivê-la. Que a meditação do livro do Apocalipse me alimente em minhas lutas cotidianas, para que eu seja resistente frente a todos os obstáculos. Dai-me a coragem para denunciar as injustiças e anunciar um tempo novo, uma nova Jerusalém marcada pela prática da justiça e da fraternidade. Que cada encontro com sua palavra seja a verdadeira celebração da vida e da vossa graça que transborda na vida daqueles e daquelas que testemunham o Evangelho, entregando inclusive a própria vida, como os irmãos das primeiras comunidades. Quero ter a ousadia de viver vosso Evangelho, mesmo que custe-me perseguições e martírio. Quero ser contado entre os bem-aventurados que buscaram a verdadeira felicidade e a alcançaram, não apenas na vida futura, mas no encontro de irmãos, no sorriso e no abraço, na solidariedade transformadora, no cuidado com nossa casa comum, em gestos que fazem vosso reino vir até nós. Como é urgente, Senhor, compreendermos vossos sinais. A vida clama por cuidado. Não podemos desanimar. Nossa fé é que nos fortalece, pois cremos que vós sois Deus justo e que seu Filho, fazendo-se um de nós, nos ensinou a caminhar, que vencendo a morte nos ensinou a crer. Que a vossa graça e a vossa paz nos abracem e nos faça sempre fiéis testemunhas do vosso amor, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Hoje continuamos então a nossa caminhada com o livro do Apocalipse, conhecendo as 7 igrejas às quais são dirigidas as cartas no início do livro do Apocalipse. Hoje conheceremos a cidade de Tiatira. Nosso texto é o capítulo 2, versículos 18 a 29. Diz o seguinte: Escreva ao anjo da igreja de Tiatira. Assim diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés como bronze. Conheço suas obras, o amor, a fé, o serviço e a sua perseverança, e ainda as suas últimas obras, mais numerosas que as primeiras. Mas há uma coisa que eu reprovo. Você deixa Jezabel agir, uma mulher que se diz profetiza. Ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem e a comerem carne oferecida aos ídolos. Já dei um prazo para ela se arrepender, mas ela não quer deixar sua prostituição. Eu vou lançá-la numa cama e vou deixar em grande tribulação os que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que com ela praticam. Vou matar os filhos dela e todas as igrejas ficarão sabendo que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e a cada um de vocês darei de acordo com as obras que fazem. Mas eu digo aos demais que vivem em Tiatira e não seguem essa doutrina, os que não conhecem as profundezas de Satanás, como dizem eles. Sobre vocês eu não coloco outro peso, mas guardem aquilo que vocês têm até que eu venha. Ao vencedor, a quem observar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ele vai governá-las com cetro de ferro, e elas serão quebradas como vasos de barro.
Da mesma forma que eu recebi do Pai esse poder, vou dar ao vencedor a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Em Tiatira havia o culto a Trímenos, divindade que foi posteriormente identificada com Apolo, o deus Sol. No tempo do Apocalipse, o culto a Apolo, Trímenos, foi absorvido pelo culto ao imperador. Os trabalhadores de Tiatira se organizaram em corporações profissionais. Elas são as ancestrais dos atuais sindicatos de trabalhadores. Os estudos mostram que havia aí corporações de tecelões, alfaiates, tintureiros, curtidores, oleiros, forneiros, fundidores, artesãos de ferro e bronze. Boa parte deles ganhava vida lidando com fogo e metais. Sabiam fabricar cetros, símbolos do poder que despedaçam os potes de barro em um só golpe. Esta é a mais longa das 7 cartas, e entre elas ocupa lugar central. Ao escrever a comunidade de Tiatira, o autor levou em conta a cultura popular e a vida dos trabalhadores dessa cidade. De fato, Jesus se apresenta como aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés como bronze em brasa. Jesus se apresenta como um metalúrgico. A promessa ao vencedor vai na mesma direção, recordando o trabalho dos metalúrgicos e oleiros. O vencedor governará as nações com cetro de ferro, podendo quebrar as nações como vasos de barro. Jesus elogia o caminho feito. Conheço sua conduta, o amor, a fé, a dedicação, a perseverança e as suas obras mais recentes, ainda mais numerosas que as primeiras. Todavia, vai logo à questão central, reprovando a conduta de Jezabel e seus seguidores. A questão central nessa carta é o poder ideológico. De fato, Jezabel se diz profetisa e catequista. O nome certamente é simbólico, recordando a esposa do rei Acabe, a responsável pela idolatria no Reino do Norte no tempo de Elias. É uma personagem, ou pode ser até um grupo, de grande influência na comunidade, pois profetiza e ensina. Para o autor do Apocalipse, ela não passa de prostituta, pois seduz meus servos a se prostituírem, comendo carne oferecida aos ídolos. Para os profetas, prostituição é sinônimo de infidelidade ao projeto de Deus. Em outras palavras, Jezabel faz propaganda da idolatria que gera a morte do povo, a falsa profecia. No Apocalipse, profecia é a denúncia da ideologia que mantém um sistema social injusto. Entrar no jogo da idolatria é prostituir-se com o sistema, é fazer propaganda da idolatria. Ou profetizamos ou nos prostituímos com o sistema. O olhar penetrante de Jesus põe a nu e destrói tudo que tem cheiro de propaganda idolátrica. Perscruta as pretensas profundezas de Deus e as desmascara, mostrando que são profundezas de Satanás. Certamente esse grupo de influência chegou a afirmar que aderir ao imperialismo seria atingir as profundezas de Deus. Jesus tem pés de bronze em brasa, símbolo da estabilidade que desestabiliza tudo que promove falsos absolutos. O grupo de falsos profetas recebe um tempo para mudar o rumo de suas vidas. Se não mudar, Deus não deixará impune quem torce e retorce seu projeto. Aos metalúrgicos de Tiatira, Jesus se apresenta como um metalúrgico. Isso nos estimula a pensar, para os trabalhadores de hoje, num rosto de Jesus que seja aderente à sua vida, para que suas lutas em favor da vida sejam eficazes. Então é muito interessante isso que em Tiatira, Jesus se apresenta com o rosto daqueles que labutam, daqueles que sofrem. E assim nós vemos ao longo da história como que Jesus tantas e tantas vezes se revela no rosto de fato daqueles que estão aí na labuta diária, no seu sacrifício. O que fica para a gente pensar hoje de Tiatira é de fato isso. Há um elogio da prática da cidade, como que eles perseveram de fato na prática do amor, a fé, a dedicação, as obras, mas eles estão de fato se deixando seduzir pela prostituição.
simbolizada em Jezabel. É um convite a pensarmos como nós hoje também estamos nos relacionando com esse anúncio do reino. Será que não estamos nos prostituindo ao trairmos o amor de Deus, essa aliança de Deus com a humanidade? Quais são as formas de prostituição no dia de hoje? Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe neste primeiro dia do ano, nos dando a esperança, a fé e a fidelidade a seu projeto de amor. Que Ele nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.